da aparência da situação e da pluralidade dos infernos. No mundo espiritual, ou no mundo onde estão os espíritos e os anjos, aparecem coisas semelhantes às que estão no mundo natural, ou no mundo onde estão os homens, e são de tal sorte semelhantes que não há diferença alguma quanto à face externa. Lá aparecem planícies e montanhas, colinas e rochedos, e em seus intervalos, vales. Aparecem também águas e muitas outras coisas que existem na Terra. Contudo, todas essas coisas são de origem espiritual. Por isso aparecem diante dos olhos dos espíritos e dos anjos e não diante dos olhos dos homens, porque estes estão no mundo natural. Ora, os espirituais veem as coisas que são de origem espiritual, e os naturais as coisas que são de origem natural. O homem não pode, pois, ver com seus olhos as coisas que estão no mundo espiritual, salvo se lhe for permitido estar em espírito, e também depois da morte, quando ele se torna espírito. Reciprocamente, o anjo e o espírito também não podem ver coisa alguma no mundo natural, exceto se estiverem em um homem ao qual foi permitido falar com eles. Porque os olhos do homem foram acomodados à recepção da luz do mundo natural, e os olhos dos anjos e dos espíritos foram acomodados à recepção da luz do mundo espiritual. E, contudo, uns e outros têm olhos inteiramente semelhantes quanto ao aspecto. Que o mundo espiritual seja tal é o que o homem natural não pode compreender, nem com mais forte razão o homem sensual, isto é, aquele que só crê o que vê com os olhos de seu corpo e toca com suas mãos. Assim, o que ele alcança com a vista e o tato. E é por este modo que ele pensa, e por isso seu pensamento é material e não espiritual. Por ser tal a semelhança do mundo espiritual com o mundo natural, por isso é que o homem, depois da morte, não sabe outra coisa senão que está no mundo onde nasceu e de onde saiu. É também por essa razão que a morte é denominada simplesmente passagem de um mundo a outro semelhante. Que haja tal semelhança entre um e outro mundo é o que já se viu acima quando se tratou dos representativos e das aparências no céu. Números 170 a 176. Lá, nos lugares mais elevados, estão os céus. Nos lugares mais baixos está o mundo dos espíritos. Debaixo de uns e outros estão os infernos. Os céus não aparecem aos espíritos que estão no mundo dos espíritos, senão quando sua vista interior é aberta. Entretanto, algumas vezes esses céus aparecem como nuvens densas ou como nuvens brancas. A razão disto é que os anjos do céu se acham em um estado interior quanto à inteligência e à sabedoria, e por isso acima da vista dos que estão no mundo dos espíritos. Quanto aos espíritos que estão nas planícies e nos vales, eles se veem mutuamente. Mas, quando lá eles foram separados, o que sucede quando são introduzidos em seus interiores, os maus espíritos não veem os bons, mas os bons podem ver os maus. Contudo, se desviam deles, e os espíritos que se desviam tornam-se invisíveis. Os infernos também não aparecem, porque foram fechados. Vêem-se apenas as entradas, que se chamam portas, quando elas se abrem para a introdução de outros espíritos semelhantes. Todas as portas que conduzem aos infernos abrem-se do lado do mundo dos espíritos e nenhuma do lado do céu.
Os infernos estão por toda parte, não só debaixo das montanhas, colinas e rochedos, como sob as planícies e os vales. As aberturas ou portas indo ter aos infernos que estão sob as montanhas, colinas e rochedos aparecem à vista como buracos e fendas de rochedos, algumas vezes extensas em largura e amplas, outras vezes apertadas e estreitas, na maioria escabrosas. Todas, quando vistas, aparecem escuras e sombrias, mas os espíritos infernais que moram nesses infernos estão em uma luz semelhante à de carvões em brasa. Seus olhos foram conformados para a recepção dessa luz, e isto se dá porque eles, quando viveram no mundo, estiveram em trevas quanto às divinas verdades pela negação dessas verdades, e em uma sorte de luz quanto aos falsos por sua afirmação. Daí vem que a vista de seus olhos foi assim formada. Daí resulta ainda que a luz do céu é para eles uma escuridão. Por isso, quando eles saem de seus antros, nada veem. Por tudo isso, tornou-se claríssimo para mim que o homem vem à luz do céu na proporção que reconhece o divino e confirma em si as coisas que pertencem ao céu e à igreja, e que ele vem à escuridão do inferno na proporção que nega o divino e confirma em si as coisas opostas às que pertencem ao céu e à igreja. As aberturas ou portas conduzindo aos infernos, que estão sob as planícies e os vales, aparecem à vista de diversos modos. Umas semelhantes às que estão sob as montanhas, colinas e rochedos, outras como antros e cavernas, outras como grandes abismos e sorvedouros, outras como charcos e outras como tanques de água estagnada. Todas estão cobertas e só se abrem quando maus espíritos nelas se precipitam do mundo dos espíritos. E quando se abrem, exala-se delas, ou como um fogo com fumaça, qual o que se vê nos incêndios, ou como uma chama sem fumaça, ou como uma fuligem que sai de uma fornalha abrasada, ou como uma névoa ou nuvem espessa. Soube que os espíritos infernais não veem e nem sentem tais coisas, porque, estando nelas, eles se acham como em sua atmosfera, e, por conseguinte, no prazer de sua vida. E assim é porque elas correspondem aos males e aos falsos em que eles estão, a saber, o fogo ao ódio e à vingança, a fumaça e a fuligem aos falsos segundo o ódio e a vingança, a chama aos males do amor de si e a névoa e a nuvem espessa às falsidades que procedem desses males. Foi-me permitido observar os infernos e ver quais eles são por dentro, pois, quando apraz ao Senhor, o espírito e o anjo que estão acima podem pela vista penetrar nos mais profundos e examinar quais eles são, apesar das cobertas. Assim foi-me também concedido examiná-los por dentro. Alguns infernos se apresentaram como cavernas e antros em rochedos, dirigindo-se para o interior, e de lá, em profundidade, oblíqua ou perpendicularmente. Outros infernos apareceram como covis e espeluncas, quais os das feras nas matas. Outros, semelhantes às cavernas das lagunas e grutas, quais as das minas, com antros para as partes inferiores. Os infernos, em sua maioria, são tríplices. Os mais elevados aparecem escuros no interior,
porque lá os infernais estão nos falsos do mal. Os mais baixos aparecem ígneos, porque ali os infernais estão nos próprios males. Com efeito, a escuridão corresponde aos falsos do mal e o fogo aos próprios males, porque nos infernos mais profundos estão aqueles que agiram interiormente pelo mal, e no menos profundo estão os que agiram exteriormente, o que é agir pelos falsos do mal. Em alguns infernos aparecem como escombros de casas e de cidades após incêndios, entre os quais habitam e se escondem os espíritos infernais. Nos infernos menos rigorosos aparecem rudes cabanas, em alguns lugares juntas, formando uma espécie de cidade com ruas e praças. Dentro dessas casas habitam espíritos infernais, continuamente em rixas, inimizades e contentas, em que eles se ferem e se dilaceram. Nas praças e ruas só se vêem roubos e saques. Em certos infernos só se vêem lupanares, medonhos à vista, cheios de todo gênero de imundícies e de excrementos. Há também matas sombrias, nas quais espíritos infernais vagam como feras, e aí há também antros subterrâneos em que se refugiam os que são perseguidos por outros. Há também desertos onde tudo é estéril e arenoso, e em alguns lugares se vêem ásperos rochedos em que há cavernas, e em outros lugares há também choças. É nesses lugares desertos que são rejeitados dos infernos os que sofreram castigos extremos, principalmente aqueles que no mundo excederam os outros na arte de tramar e maquinar artifícios e dolos. Tal é, por fim, a sua vida. Quanto ao que diz respeito à situação dos infernos em particular, ninguém pode conhecê-la, nem mesmo os anjos do céu. Só o Senhor a conhece. Mas sua situação em geral é conhecida pelas plagas em que estão, pois os infernos se distinguem em plagas como os céus, e as plagas no mundo espiritual são determinadas segundo os amores, porque todas as plagas no céu começam do Senhor como Sol, que é o Oriente. E como os infernos são opostos aos céus, suas plagas começam no oposto, isto é, do Ocidente. Ver a respeito o capítulo sobre as 4 plagas no céu, números 141 a 153. Daí vem que os infernos da plaga ocidental são os mais cruéis e horrendos de todos, e tanto piores e horríveis quanto mais afastados do Oriente, assim por graus sucessivos. Estão nos infernos ocidentais aqueles que no mundo estiveram no amor de si e, consequentemente, no desprezo pelos outros, na inimizade contra os que não lhes eram favoráveis e no ódio e vingança contra os que não lhes prestaram homenagem nem veneração. Lá nos lugares mais remotos estão os que foram de religiosidade católica, assim chamada, e que quiseram ser adorados como deuses, e portanto se abrasaram em ódio e vingança contra todos os que não reconheceram seu poder sobre as almas dos homens e sobre o céu. Estes são animados pelo mesmo espírito que tinham no mundo, isto é, pelo mesmo ódio e pelo mesmo ardor de vingança contra os que lhes são opostos. Seu maior prazer é fazer crueldade, mas na outra vida isto se volta contra eles próprios, porque em seus infernos, de que está repleta a plaga ocidental, cada qual se enfurece contra qualquer um que lhe nega o poder divino.
Mas, a este respeito, mais coisas serão ditas no opúsculo do juízo final e da Babilônia destruída. Contudo, não se pode saber de que modo os infernos foram dispostos nessa plaga. Sabe-se somente que os mais atrozes desse gênero se estendem para os lados em direção à plaga setentrional, e os menos atrozes para a plaga meridional. Assim, a atrocidade dos infernos decresce da plaga setentrional para a plaga meridional, e também gradualmente para o Oriente. Dali para o Oriente estão os que foram soberbos e não creram no divino, mas também não estiveram em tal ódio e vingança nem nas fraudes, como os que estão no fundo da plaga ocidental. Hoje, na plaga oriental, não há infernos. Os que lá estavam foram transportados para a parte anterior da plaga ocidental. Os infernos nas plagas setentrional e meridional são em grande número. Neles estão os que, enquanto viveram, estiveram no amor do mundo e daí nos males de vários gêneros, que são a inimizade, a hostilidade, os furtos, os latrocínios, a astúcia, a avareza e a desumanidade. Os infernos mais cruéis desse gênero estão na plaga setentrional e os menos cruéis na plaga meridional. A crueldade deles cresce quanto mais eles se aproximam da plaga ocidental, e também quanto mais se afastam da plaga meridional, e decresce para a plaga oriental e também para a plaga meridional. Atrás dos infernos que estão na plaga ocidental, há matas tenebrosas em que os espíritos malignos vagam como feras. O mesmo sucede atrás dos infernos na plaga setentrional. Mas atrás dos infernos da plaga meridional estão os desertos de que se falou acima em último lugar. Isto quanto à situação dos infernos. Quanto ao que se refere à pluralidade dos infernos, há tantos infernos quantas são as sociedades angélicas nos céus, visto que a cada sociedade celeste corresponde no oposto uma sociedade infernal. Que as sociedades celestes são inúmeras e que todas elas foram discriminadas segundo os bens do amor, da caridade e da fé, é o que se viu no capítulo sobre as sociedades de que o céu se compõe, números 41 a 50, e no capítulo sobre a imensidade do céu, números 415 a 420. Sucede, por conseguinte, o mesmo às sociedades infernais. Elas foram discriminadas segundo os males opostos aos bens. Cada mal é de uma variedade infinita, como cada bem. Que isto seja assim é o que não compreendem aqueles que têm somente uma ideia simples sobre cada mal. Por exemplo, sobre o desprezo, a inimizade, o ódio, a vingança, a fraude e outros semelhantes. Mas é bom saber que cada um destes males encerra um tão grande número de diferenças específicas e cada uma destas tantas diferenças de novo específicas ou particulares, que não bastaria um volume para enumerá-las. Os infernos foram, segundo as diferenças de cada mal, distribuídos em ordem de tal sorte que nada há que seja mais ordenado e mais distinto. Por este fato, se pode reconhecer que eles são inúmeros, um perto do outro, e um afastado do outro, segundo as diferenças dos males em geral, em espécie e em particular. Há também infernos debaixo de infernos. Alguns têm entre si comunicações por passagens,
e muitos entre si por exalações, e isto inteiramente segundo as afinidades de um gênero e de uma espécie de mal com os outros. Que os infernos são em grande número, foi-me permitido saber pelo fato de que os há sob toda montanha, colina e rochedo, e também sob toda planície e todo vale, e que eles se estendem por baixo em comprimento, largura e profundidade. Em uma palavra, todo o céu e todo o mundo dos espíritos são, por assim dizer, minados, e há por baixo deles um inferno contínuo. Isto quanto à pluralidade dos infernos.